Recuperação de jogadores do Fluminense. Alguns jogadores do Fluminense estão voltando aí de lesão, principalmente o atacante Keno. Então, muito provavelmente o atacante Keno, o ponta esquerda, que está fazendo uma falta absurda no Fluminense, pode retornar contra o Goiás no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Pela informação que saiu recentemente, no caso, saiu hoje, né? O Nino vai viajar, o Nino saiu do campo sentindo algumas dores e vai viajar para a Argentina, então tá tudo certo com o Nino, não foi nada grave. E indica normalmente que já indica começar no jogo, né? Jogando normalmente de titular o Nino. Já o Keno não vai viajar para a Argentina e continua fora da equipe. Ele ainda está no processo de transição. Ele já está treinando com bola lá no CT, mas ainda não é 100% certo que ele vai voltar a jogar. Não temos certeza ainda se ele vai voltar contra o Goiás, mas tudo indica que ele vai estar já bem até lá. E outro jogador que está se recuperando muito rápido, graças a Deus, é o volante, o Alexander. O Vitor Lessa chegou a dizer que ele vem evoluindo muito bem. O jogador já está começando a correr em campo e treinando com bola. Se a sua recuperação continuar evoluindo assim, tem grandes chances do jogador voltar antes do prazo previsto. Então pode ser que ele já esteja aí no tempo final, né, da lesão, e de repente em uma semana ou duas ele já deve estar aí, no máximo já deve estar aí de volta em campo. Pô, eu tô com uma saudade enorme do Alexander, mano. Ele joga muito, ele tá fazendo uma falta gigante no Fluminense. Ele e o Keno, inclusive. Espero que ele volte o mais rápido possível. Se ele voltar ali contra o Atlético Mineiro, vai ser show de bola, porque a gente vai ter muitos desfalques nesse jogo contra o Atlético. E em breve eu vou falar sobre isso. Mas antes de começar mais o vídeo, eu quero falar aqui sobre o patrocinador da loja, o patrocinador do canal aqui, que é a God of Camisas. Vou deixar aqui o link embaixo na descrição. Vocês podem acessar lá e garantir a sua camisa de time, de times internacionais e nacionais também, e na qualidade absurda que ela sempre vende. Sem falar também que você tem um desconto no Pix, e também se você comprar duas camisas, a terceira sai grátis. Então você só vai pagar por duas. Comprou duas, a terceira sai grátis. Você escolhe as 3 camisas, não tem problema nenhum. E o frete é grátis para todo o Brasil. O link vai estar na descrição do vídeo aqui, então é só você clicar lá e acessar, beleza? Tamo junto. Os torcedores do Fluminense já estão em Buenos Aires, grande parte aí já está lá na Argentina, para o jogo do Fluminense amanhã às 9h30 da noite, lá no Monumental de Núñez, contra o River Plate. Já saiu até muitos vídeos falando sobre os torcedores lá. Eu vou deixar aí alguns relatos, aí, alguns vídeos. Tem vídeo lá do Vilela no aeroporto, cantando lá no aeroporto, né? Parece, no aeroporto não, no avião, dentro do avião, o pessoal lá cantando, animado pra caramba. E teve até reunião lá, tá tendo reunião do Flubaires também, com várias atrações lá na Argentina, que é o Marcelo Neves, tá lá, o Vilela, o Magno que era da Globo. Então o pessoal já tá totalmente reunido lá, animado pra caramba pra esse jogo. Então a gente espera muito que o Fluminense jogue bem esse jogo, porque é um jogo decisivo. Se a gente ganhar esse jogo, a gente passa para as oitavas de final da Libertadores, o que é importantíssimo pra gente nessa altura do campeonato. E outra coisa, galera, uma coisa até bem triste, na verdade, é a questão do torcedor do River Plate, que acabou caindo lá do estádio, né? Ele acabou falecendo, ele morreu quando ele caiu da arquibancada
do Monumental de Núñez, no jogo do River Plate. E o jogo acabou sendo paralisado e cancelado. Foram questão de 25 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano. O torcedor acabou falecendo, né, infelizmente. Aqui na matéria do O Globo, diz que a tribuna Sivori Alta tem capacidade de cerca de 27 mil torcedores e pode estar interditada para a partida da Libertadores contra o Fluminense. A tragédia ocorrida no Monumental de Núñez no último domingo pode influenciar diretamente na partida contra o Fluminense pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O motivo é a morte de Pablo Marcelo Serrano, torcedor que despencou da arquibancada mais alta do estádio durante a partida contra o Defensa e Justiça pelo Campeonato Argentino. Com isso, há risco de o local permanecer interditado para o duelo desta quarta-feira. Devido ao ocorrido, a tribuna Sivori Alta está interditada para que seja feito o trabalho de perícia. Celsa Ramírez, promotora de grandes eventos da cidade de Buenos Aires, deu 24 horas para que a busca por informações e documentações a serem enviadas pelo River Plate sejam concluídas nesta segunda-feira. Porém, ela estendeu o prazo por mais 24 horas e manteve a interdição. De acordo com o Diário Olé, o River Plate acredita que o fechamento está suspenso nesta terça-feira, após a conferência de toda a documentação enviada aos órgãos que investigam o caso. Caso contrário, toda a arquibancada estará fechada para a partida contra o Fluminense. O local tem cerca de 27 mil lugares. Acaba sendo isso muito triste, né? A gente vê um torcedor apaixonado pelo seu time morrer por cantar e acabar caindo, né, do estádio. Então é bem triste, é uma situação bem complicada e espero que tudo dê certo na vida da família dele e que todas as coisas sejam feitas, né, para que isso não aconteça de novo. Toda a minha solidariedade aqui ao River Plate e o torcedor que faleceu. Bruno Guimarães foi lá no CT do Fluminense. Não sei se vocês repararam aí no Instagram do Fluminense. O Fluminense chegou até a postar lá a publicação com ele lá, o Bruno Guimarães. Ele tá de férias lá do Newcastle, mas ele tá ainda mantendo a forma física. Ele é carioca. Na verdade, ele é fluminense, né? Porque quem nasce no estado do Rio de Janeiro é fluminense. E ele, aqui é o estado natal dele, né? E ele acabou ficando lá no Fluminense para manter a forma física, treinou até com algumas pessoas lá do elenco do Fluminense e ficou na banheira lá de gelo, né? A galera no Twitter até ficou zombando do Fluminense porque ele tava numa banheira, uma lixeira, parece, de gelo, sendo que isso é completamente normal no mundo do futebol. Todos os jogadores de todas as equipes praticamente ficam na banheira aí, de gelo, numa lixeira, não importa qual é, não tem essa, né? Mas enfim, aí o Diniz, o Fluminense entregou uma camisa lá pra ele, com o nome dele e tudo, ele gostou pra caramba, ele chegou até a postar aí no Twitter que achou muito legal a forma que o Fluminense tratou ele, e também por ele ser fã do Diniz, né? Ele gosta muito do Diniz, porque o Diniz ajudou muito a carreira dele, para ele não desistir da carreira dele. Valeu? Que prazer, hein? Oi, Bruninho. Ficou bonito esse tricolor, viu? Esse aqui é um dos filhos de Letos. Vários exemplos aí de futebol, é isso aí, ó. É pros filhos da gente. Meu pai. Obrigado, rapaziada. Filho mais velho. O Nino chegou até a postar nas redes sociais que ele tava lá. E, pô, vou ser sincero, podia, sem querer ali, assinar um contrato, né? Sei lá, alguém da diretoria do Fluminense falar assim, me dá um autógrafo aqui, rapidinho. Aí ele assinar lá e acabar assinando um contrato, né? Seria muito legal. O marketing do Fluminense podia muito fazer isso, né? Pô, ia ser muito massa. Mas foi muito legal, né? Ver ele lá no Fluminense. O Bruno Guimarães é um ótimo jogador aí, jogou Copa do Mundo, tá no Newcastle, agora vai disputar a Champions League. É um volante aí que é muito, muito legal, muito querido pelo Brasil e lá pelo torcedor do Newcastle, né? Então,
fica aqui meu agradecimento também a ele por ele estar no Fluminense, né? Porque ele poderia ter ido treinar em outro lugar aí do Rio, né? No Flamengo, no Vasco, sei lá. Mas que bom que ele escolheu ficar treinando ali no Fluminense. E outra coisa que chamou muita atenção da torcida do Fluminense no Twitter é que ele treinou com as camisas do Fluminense e não tem problema, para ele não teve problema nenhum. Já o Thiago Silva não fez isso, né? Ele vem treinando aí com o Fluminense cada ano, né? Que ele fica de férias, ele acaba vindo aqui treinar. E todas as vezes que ele veio, ele em nenhum momento ele usou a camisa do Fluminense e vestiu ela para treinar. Isso chamou um pouco a atenção dos torcedores do Fluminense, porque outros jogadores que também fizeram isso vestiram a camisa do Fluminense e treinaram lá normalmente, menos o Thiago Silva. Então. E outra coisa, galera, que aconteceu hoje, terça-feira, é o Paulinho. Para quem não sabe, Paulinho, que jogou no Vasco, estava no Leverkusen lá da Alemanha e agora está no Atlético Mineiro, jogando até Libertadores aí com o Atlético Mineiro. Ele foi entrevistado lá na ESPN e falou um pouco, perguntaram a ele qual era o momento mais triste assim da carreira dele, qual o momento mais qual a lembrança que ele tem da Libertadores, alguma coisa assim que perguntaram para ele, e ele falou do Fluminense. Ele citou o Fluminense e LDU na final da Libertadores, e ele jogava no Vasco, né? Então isso prova que ele é tricolor, porque ele falou que estava lá no estádio assistindo o Fluminense. E já teve vários indícios, né, que ele torcia pro Fluminense. Então ele diz assim, até no vídeo aqui, vou deixar o vídeo aí para vocês verem. Ele fez uma entrevista lá com o pessoal do Sport Center Brasil, da ESPN. Ele falou: minha primeira lembrança de Libertadores é a final de 2008, entre Fluminense e LDU. Eu estava no Maracanã e foi um dia bem triste. Aí depois ele cita lá que teve um jogo da Libertadores que ele marcou um recorde lá de ser o jogador dos anos 2000 mais novo a jogar uma Libertadores. Então foi um momento bem especial para ele. Eu vou deixar aí na íntegra o vídeo para vocês assistirem. Qual a primeira memória de Libertadores que você tem, que vem na sua cabeça? Quando você fala em Libertadores, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Pô, Libertadores eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, mas vem a primeira final da Libertadores de 2008, entre Fluminense e LDU. Eu estava no Maracanã, né? E foi assim um dia bem triste, muito triste mesmo, mas a lembrança boa que eu tenho é de quando eu estreiei na Libertadores, né? E quando marquei meu primeiro gol, né? Me tornando o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar um gol na Libertadores, né? E foi um recorde que eu quebrei na época, né? Esse recorde, o recorde como jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores pelo Vasco. E foi algo assim muito marcante para mim, né? Numa época que eu estava muito bem, né? Tanto fisicamente, né? E me encontrando cada vez mais ali no profissional do Vasco. E com certeza foi uma das memórias assim também que eu tenho, que são muito boas. Ficou bem legal. Eu acho que ele tem até uma vaga, hein? O contrato dele tá acabando. Sei lá, hein? Eu acho que encaixaria perfeitamente no Fluminense. O contrato dele de empréstimo, ele tá emprestado ao Atlético Mineiro. Tá acabando, vai acabar agora no final de junho, dia 30 de junho. E eu acho que tem vaga aí pro Fluminense. Só basta o Fluminense querer, né? Isso que é a parte mais difícil, porque com certeza, para ele ter dado uma declaração dessa, com certeza ele quer ir pro Fluminense. Pô, ele tem um desejo de ir pro Fluminense, com certeza. O cara falar desse jeito assim, não tem outra. Mas galera, eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, se inscreve, compartilha o vídeo para o máximo de tricolores que você conseguir. Saudações tricolores para vocês. Ativa o sininho, quando você se inscrever, ativa o sininho para você não perder nenhum outro vídeo. Deixa o like aí, clica no like e compartilha. Comenta aqui também se acha que é possível o Paulinho vir pro Fluminense. Eu acho que é bem possível, bem capaz de acontecer, mas vai depender do Fluminense, né? Da questão financeira do Fluminense. Mas se o Fluminense forçar um pouquinho mais, eu acho que consegue.
Mas comenta aqui embaixo o que você acha, como é que tá seu ânimo para o jogo do Fluminense contra o River Plate. Comenta aí, se inscreve e valeu, galera. Tamo junto.